Salve, salve galera, tudo bem? E aí gente, que tema louco foi esse? Fala sério. Mas vamos lá, nenhum guru da internet descobriu o tema, né? Lembra que foram meses aí de vários vídeos sendo gravados, descobriu o tema do Enem? Pois é, ninguém descobriu, mas vamos lá. Democratização do acesso do cinema no Brasil. Que tema louco, né gente? É tão louco pensar nesse tema porque, querendo ou não, o primeiro semestre foi marcado por cortes na cultura, foi marcados por cortes na Ancine, foi marcados por processos de censura na Ancine. E aí, de repente, o governo Enem vem com esse tema. Mas, mesmo com todos esses cortes, não vamos chorar aí sobre o leite derramado. O tema foi esse e é esse que a gente vai discutir. Primeiro passo, e muito importante destacar, e aí você já poderia ter colocado logo numa introdução, é que o cinema representa basicamente a expoência máxima da arte da sociedade contemporânea pós-industrial. Isso mesmo. Querendo ou não, o cinema ele vai unir, dentro de vários elementos, ele vai unir a fotografia, ele vai unir o teatro, ele vai unir a música, ele vai unir a pintura, tudo dentro do mesmo pacote. Mas é muito importante falar que o cinema é uma ferramenta muito cara. Inclusive, aqui no Brasil, poucas pessoas frequentam o cinema. E aí vale destacar que estas poucas pessoas que frequentam o cinema, devido a dificuldades estruturais no Brasil, vão frequentar o cinema e assistir, sobretudo, filmes estadunidenses. Pois, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil recebeu e sofreu uma enxurrada de filmes estadunidenses aqui no Brasil, o que acabou apagando um pouco o cinema que acabara de se iniciar no Brasil. Lembrando que o cinema ele é um produto do final do século XIX e aqui no Brasil, já no final do século XIX, também começou os primeiros filmes no Rio de Janeiro, até então a capital. Só que o Brasil ele vai assistir esse acesso grande ao cinema aí, o cinema falado, na década de 30. Só que na década de 30 vem o governo de Getúlio e no final do governo de Getúlio vem um Estado novo onde ele coloca o Departamento de Imprensa e Propaganda que bloqueia o acesso da população. Então é muito importante você já ter destacado e analisar a história do Brasil sobre a dificuldade de dar o efetivo acesso ao cinema no Brasil. Mas uma coisa muito importante, que lá na década de 60, o cinema ele foi muito utilizado para contestar politicamente, socialmente o Brasil. Foi o chamado cinema novo. Um dos grandes expoentes do cinema novo foi Glauber Rocha, onde Glauber Rocha pegava as essências, as dificuldades da população, sobretudo sertaneja, e colocava para todo mundo assistir. Só que esse modelo de cinema era um modelo de enfrentamento, era um modelo de porrada, era um modelo que contestava a sociedade posta. Com isso, esse tipo de cinema foi ficando de lado, e nesse contexto aí, o Brasil ele não conseguia competir com o cinema estadunidense, o que dificultava o acesso tanto à população a um cinema brasileiro, quanto dificultava o acesso do produtor de cinema à elaboração de um filme. E aí o Brasil entrou por um ciclo que a gente vai chamar de chanchadas, que são filmes de baixo custo e que apela aí para quase tudo. Inclusive, você deve bem saber aquela fase da pornochanchada. Pornochanchada vem da relação de chanchada, filme com baixo custo. O Brasil não tinha muito dinheiro, mas isso mostra o potencial do Brasil. Mais uma vez, repara o quanto o brasileiro vem se adaptando para assistir o cinema, para produzir o filme. Mas aí, quando a gente começa a pensar em acesso mais democrático ao uso do cinema, é quase que inevitável a gente trazer, eu acredito que vocês trouxeram isso para o tema de redação, então primeiro apresentando que o cinema é a expoência da cultura na sociedade contemporânea, na sociedade pós-industrial, desenvolvendo que a história do cinema brasileiro foi uma história de conflito, como é até hoje com os Estados Unidos. Mas é muito importante que o Brasil ele sempre veio se adaptando e a população brasileira se adaptando também ao filme. Mas uma coisa muito legal, eu acredito que quando a gente aponta a democratização do cinema brasileiro, é bem importante vocês ressaltar com o advento
informacional, o advento das redes informacionais, o advento da internet, o que vai fazer o cinema ficar mais acessível. Não digo mais acessível, vai ficar mais barato do que outrora era. Mas ainda assim, mesmo com essa difusão das redes informacionais, sofremos constantemente com os avanços do processo de globalização nesse contexto todo, o que dificulta, sobretudo, mais uma vez, o acesso do cinema brasileiro para todos. É claro que discutir um tema desse vai para além do Enem, vai para além de uma mera redação. Quando você discute o cinema, você está discutindo a cultura, você está discutindo a diversidade, você está discutindo as discussões políticas, o apontamento político, você está discutindo sociedade. Então, dar acesso ao cinema é a mesma coisa que dar acesso a mais uma informação. É a mesma coisa que dar acesso a uma contestação cidadã crítica. Mas é claro, esse tema de fato pegou todo mundo de calças curtas, mas é um tema muito interessante para se discutir. Galera, fiz esse vídeo muito rápido e espero que eu atenda aí às expectativas. Valeu, galera, e olha, o milzão já tá logo ali. Valeu, galera!